Boa noite, amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez, como fora proposto, para poder falarmos acerca do sábado de Páscoa. Assim como ontem falamos da sexta-feira, da morte de Cristo, assim como amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos falar acerca da ressurreição de Cristo. Hoje nós queremos falar um pouco do sábado, deste tempo de espera. Eu te convido a orar comigo antes disso, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Feche os teus olhos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pelo tempo que o Senhor tem nos dado na Tua presença. Mesmo em tempos de reclusão, de distância, o Senhor tem, ó Deus, nos aproximado ainda mais. Nos aproximado do Senhor, nos aproximado dos nossos irmãos, nos aproximado dos nossos familiares. Que este tempo, Pai, seja extremamente proveitoso para enriquecermos, ó Deus, a nossa alma da Tua palavra, para enriquecermos, ó Pai, os nossos relacionamentos pessoais, para a honra e glória do Teu santo nome. Fala ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, vamos falar um pouco sobre o sábado. Biblicamente falando, nós não encontramos nada referente ao chamado sábado da aleluia. Quando nós olhamos para a história, nós percebemos algumas coisas que nos levam a entender um pouco melhor. Até o século II, os cristãos usavam apenas um dia para se comemorar a Páscoa. Já no século II, eles escolheram um domingo especial para se comemorar a Páscoa, baseado no calendário judaico. E já a partir do século IV, devido às introduções de ritualísticas, de programações, de festividades, eles começaram então a colocar 3 dias para a comemoração da chamada Semana Santa. A sexta, o sábado e o domingo. E hoje nós estamos aqui. Falamos ontem sobre a sexta. Hoje vamos falar um pouco sobre o sábado. E se o Senhor permitir, falaremos sobre o domingo amanhã. Amados irmãos, a palavra de Deus, lá no livro de Lucas, no capítulo 24, apesar de estar falando sobre o primeiro dia da semana e situações que estavam acontecendo no primeiro dia da semana, é um texto que me chama muito mais atenção para o dia anterior do que para o próprio dia em que ele acontece. Porque o que está acontecendo naquele dia, ou seja, no domingo da ressurreição, é proveniente daquilo que se passou no coração daqueles discípulos no dia anterior, ou seja, no sábado. O texto de Lucas 24, versos 13 e 14, nos diz assim: naquele mesmo dia, ou seja, no domingo, 2 deles estavam a caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Quais foram essas coisas sucedidas, amados irmãos? O tempo da dor de Jesus, o tempo da morte de Jesus e principalmente o tempo onde nada aconteceu, que foi o sábado. Você consegue imaginar, amados irmãos, o que estava passando no coração daqueles discípulos? Toda a frustração de ter caminhado, talvez não os 3 anos completos, mas grande parte do ministério de Jesus, ao lado de Jesus, vendo os feitos de Jesus, escutando a palavra de Jesus, criando toda uma expectativa em cima daquilo que Jesus falava. E de repente tudo isso cai por terra. Porque o autor de toda esta expectativa, o criador de toda aquela esperança no coração daqueles e de tantos outros que caminhavam com Jesus, foi morto e agora estava sepultado. E o pior, já havia um dia
e nada havia acontecido. O que levou estes homens a estarem no caminho de Emaús no domingo foi justamente aquele dia anterior onde nada aconteceu, onde parecia um dia normal, ou seja, mais uma pessoa morreu normalmente e mais um dia normal está acontecendo. Meu irmão, talvez nós conseguimos nos colocar no lugar destes discípulos quando nós olhamos para nós hoje, para as nossas frustrações, para os nossos medos, para a perca da nossa esperança, quando o chão é tirado dos nossos pés, quando acontece algo de repente e faz com que toda a nossa expectativa caia por terra. Às vezes passamos anos planejando a nossa vida, a vida dos nossos filhos, o contexto de vida ao nosso redor, e de repente, por algum motivo, isso tudo cai por terra. Seja pela morte de alguém, seja pela perca de um emprego, de um bom emprego que fazia com que todas essas coisas fossem viáveis, seja por uma separação. Nós estamos suscetíveis a tantas coisas que fazem com que nós percamos a nossa esperança, percamos a nossa expectativa, ou percamos tudo aquilo pelo que nós trabalhamos tanto tempo. Esta era a frustração que estava no coração daqueles discípulos. E tudo isso aconteceu por conta daquele dia onde nada aconteceu, ou pelo menos parecia que nada estava acontecendo. Parecia que tudo tinha voltado ao normal. Todos aqueles pergaminhos, todas aquelas escrituras que até então eles tinham acesso, todos aqueles 3 anos de ministério de Jesus, falando sobre reino maravilhoso, sobre a grande vitória, sobre a paz que supera todo o entendimento, tudo aquilo havia acabado. Tudo aquilo havia acabado. Um sábado inteiro, um dia inteiro, onde nada aconteceu. Voltou-se à normalidade. Ô irmãos, você consegue perceber, para quem estava caminhando com o próprio Jesus, em carne e osso, em pessoa, fazendo e acontecendo, exalando prodígios por onde quer que ele passava. Você sabe o que é viver um dia comum, mediante a tantos outros dias exponenciais, sobrenaturais? Parecia que era o fim. Isso fez com que não somente estes 2 discípulos, mas tantos outros, praticamente todos, rumassem, traçassem planos de um novo recomeço, voltassem para suas origens, voltassem para aquilo que eles faziam antes de encontrar com Jesus, ou de Jesus passar por eles. E sabe o que é o mais gostoso deste tempo? É saber que Jesus vive. E saber que mesmo ainda na nossa falta de entendimento das coisas, e principalmente do Evangelho em si, é ver que o Senhor Jesus, Ele nos alcança. Como Ele alcançou estes 2, como Ele alcançou Pedro, como Ele foi para o meio dos seus discípulos que estavam trancados dentro de casa, com medo que os judeus achassem que eles tivessem tirado o corpo de Jesus. Jesus é maravilhoso. Eu queria te falar, meus irmãos, que este tempo de espera, neste tempo de espera, que nós possamos descansar no Senhor, que nós não nos desesperemos, não pensemos nós que o Senhor deixou de agir, mas que o Senhor está
dando continuidade ao seu plano de salvação. E muitas vezes, amados irmãos, nós passamos por períodos assim, onde nada acontece, onde vivemos as nossas vidas normais e onde parece que nós só dependemos de nós mesmos. Parece que tudo flui em torno da força que nós temos e daquilo que nós podemos fazer. E aí, quando nós olhamos para nós mesmos, nós percebemos que nós não conseguimos fazer nada. Que nós somos totalmente frágeis. Nós estamos vivendo a nossa vida, dia após dia, lutando, sonhando, tendo perspectivas, planejando, e aí de repente acontece alguma coisa a nível mundial que nos tranca dentro de casa. Acabou. Parece que tudo se esvai, nós nos vemos na nossa pequenez, em quem realmente nós somos. Não desanima não, meu irmão, porque tudo faz parte do plano de Deus. Tudo faz parte de um contexto maior, soberano, que talvez nós não vamos entender agora. Assim como aqueles discípulos não entenderam aquele dia inteiro, sem que nada acontecesse de sobrenatural. Eles já estavam indo embora, quando o Senhor foi lá e os resgatou, para mostrar para eles que aquele dia anterior, que o sábado, não foi um dia de pausa, não foi um dia onde nada aconteceu, mas foi um dia onde o plano de Deus estava sendo contínuo, que as coisas estavam acontecendo. Talvez não no âmbito que eles entendessem, mas estavam acontecendo. Até porque o Senhor Jesus teve que explicar para eles, desde Moisés até aqueles dias, para que eles de fato trouxessem a memória. Que o Senhor Jesus esteja falando nos nossos corações. Que este tempo que talvez estejamos em casa, onde parece que está tudo parado, onde parece que nada está acontecendo, que nós possamos descansar no Senhor. Porque há o tempo de renovo chegando na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. E eu oro por isso. Para que eu possa entender cada vez mais. Para que você possa entender cada vez mais. Este dia da espera. Esse dia da espera serve para treinar a minha e a sua perseverança. A minha e a sua fé. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você mais uma vez. Deus amado, Deus querido. Ó Pai, só o Senhor sabe as lutas, as dores, as frustrações que aqueles que acompanhavam o Senhor no tempo do teu ministério sofreram quando o Senhor foi preso e não se libertou. Quando o Senhor apanhou e não reagiu. Quando o Senhor foi preso naquela cruz e se deixou. Quando o Senhor morreu e imediatamente não rasgou aquela cruz. Quando daquele sábado, Pai, que nada aconteceu e onde tudo pareceu voltar à normalidade. O Senhor deu àqueles homens e mulheres dias inesquecíveis, onde tudo era sobrenatural e de repente, depois de 3 anos de coisas grandes e tremendas, acontece um dia normal. Mas louvado seja o Senhor, que estava dando continuidade ao teu plano e que resgatou todos os seus em nome de Jesus. Ó Pai, não permita que pereçamos nesse tempo de espera. Não permita, Deus, que negligenciemos a nossa fé neste tempo de espera. Não permita, Deus, que, por conta das nossas frustrações, tomemos um caminho distante do Senhor. Mas renova em nós todo o tempo a nossa fé e a nossa esperança, em nome de Jesus. Aleluias. Graças a Deus. Amado irmão e irmã, eu quero te convidar para amanhã. Amanhã, às 10 horas, nós estaremos colocando no ar a nossa EBD, com louvor e com palavra de Deus para a sua vida.
Amanhã, às 19h30, estaremos entrando no ar, possivelmente ao vivo pelo Instagram, falando acerca da ressurreição, com muito louvor, com todo grande parte do nosso pessoal, dos nossos músicos e cantores, louvando e adorando a Deus. E eu te convido a participar conosco desse tempo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima noite e um ótimo domingo amanhã. Grande abraço a você, amada Igreja do Senhor Jesus. Fique com Deus. Amém.